Agora foi. Então, pessoal, muito boa tarde. Eu sou o professor René Martins, né, orientando o professor Daniel Brandão no curso de doutorado em Ensino de Ciência e Matemática. E é uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez, né, conversando, dialogando, partilhando algumas experiências dos nossos campos de estudo, né, das nossas pesquisas, das nossas formações, com vocês que têm um sonho semelhante ao que eu e alguns outros colegas que também se encontram nessa sala um dia tivemos, né? E hoje ela se dá na sua concretude, que é justamente ser aprovado no curso de mestrado ou de doutorado, né? Eu sou orientando o professor Daniel do curso de doutorado. E essa temática de hoje nos auxilia, de certa forma, né, aos nossos projetos de pesquisa, a elaboração e produção de artigos, de textos, capítulos de livro, enfim, na pesquisa científica no geral, né? É uma temática que já está em ampla discussão, tenho certeza, né? A gente via ali a movimentação de vocês no grupo do WhatsApp, que gerou expectativas, né? Porque muitos, com certeza, já devem usar a inteligência artificial para algumas atividades, se não na pesquisa científica, mas nas atividades profissionais, para alguma atividade pessoal. Tenho quase certeza que muitos, não vou arriscar porcentagem, mas muitos de vocês, com certeza, usa ou já usou alguma inteligência artificial em algum momento da vida de vocês nesses últimos anos, né? Nessa fase de ascensão da inteligência artificial. E hoje nós vamos tentar entender, né, tentar compreender como é que ela pode ser a nossa aliada, né? Como é que a inteligência artificial pode estar a nosso favor enquanto pesquisadores, né, enquanto escritores de um projeto de pesquisa, como ela pode nos auxiliar a produzir um melhor material, né, produzir um material com mais qualidade, com mais potencialidade, tá? Que brilhe os olhos dos futuros orientadores, né? Porque ela, ela nos ajuda bastante, viu, gente? Tem ferramentas muito bacanas. Entretanto, é isso que a gente vai discutir aqui. A gente tem que fazer isso de maneira correta, né? Por exemplo, eu dou aula na licenciatura em matemática, e alguns alunos meus da licenciatura, em alguns trabalhos, e também na especialização, peguei umas situações dessas na especialização em tecnologias educacionais no Instituto Federal do Ceará, que quando a gente começa a ler, a gente percebe logo que ali é um texto produzido por inteligência artificial, né? Então a gente vai tentar perceber isso, né? Será que pode ter um texto 100% de IA, né? Como perceber, como é que a gente tem esse feeling, né? É, Quais são os elementos, então como é que a gente se utiliza da maneira correta dessas ferramentas para estar a nosso favor, né? Eu só errei numa determinada situação. Eu peguei, tive um aluno no curso da especialização que nos primeiros textos ele me mandou assim, uns textos muito bonito, né? Muito bem elaborado. E eu pensei assim, eita, esse aqui é IA do começo ao fim, né? E fui fazer meus testes, né? De passar nos scanners, no detector de IA, de plágio e tal. E daí não dava nada, né? Dava 0% de plágio, de IA. Aí, rapaz, como é que pode? Depois eu descobri que é porque a pessoa ela é formada em letras, né? Então ela tem o dom da palavra. Tava ali com um texto muito bonito e tal. Show de bola, parabéns. Né? Mas assim, é uma exceção, né? Normalmente a gente consegue detectar os textos produzidos por IA. Eu tenho certeza que vocês, com a prática pedagógica, né? Quem é professor, seja da educação básica ou do ensino superior, consegue perceber indícios, elementos, né? Ou pelo menos suspeitar desses elementos quando a gente pega um texto com IA, né? E a gente vai ver por quê. Vamos lá. Agora, eu já estou projetando, mas ainda estou vendo vocês, tá? Mas agora eu vou lá para a tela do slide. Em alguns momentos eu não vou conseguir vê-los. Mas a primeira pergunta que eu trago para a gente iniciar aqui nossa discussão é o seguinte, nossa reflexão. Pode-se usar inteligência artificial na pesquisa científica? Existe aquela história, né? Tudo posso, porém nem tudo me convém. Então a gente sabe que muita gente usa.
A pergunta não é essa. Quem sabe que usar, a gente já sabe que muita gente usa. A pergunta é, pode usar IA em pesquisa científica? O que vocês acham? Breves relatos aí. Alguém acha que sim, alguém acha que não? Podem responder. Sim, professor, porque tudo da gente agora é ligado a IA. Tudo que a gente faz tem IA no meio. Como não utilizá-la? É complicado. Eu vi muito chat aqui, muita gente colocando que sim, né? Que pode. A colega até disse agora, tudo que a gente faz tem tecnologia no meio, então muito provavelmente a gente poderá utilizar a IA também nas nossas atividades, né? Aí vamos aqui perceber se pode ou se não pode, e se pode como, né? Vamos perceber aqui, ó. A IA generativa, né, que é essa inteligência artificial com o poder de ir se construindo, né, ela é alimentada, por isso o nome generativa, né, ela vai se gerando a partir de informações que a gente fornece para ela, sem sombra de dúvidas, como a colega acabou de relatar, né, veio para ficar, não só na educação, não só na pesquisa, mas na sociedade como um todo, né? A gente não tem mais como a gente voltar atrás com relação a isso. A IA veio para ficar, né? E aí essas ferramentas hoje, né, elas podem gerar, podem criar coisas novas, inclusive textos científicos e acadêmicos, né? A gente pode pegar uma IA e construir um texto inteiro só utilizando a ferramenta de inteligência artificial. Agora, pode fazer isso? Pode fazer um texto completo somente utilizando a IA? Vou escolher determinada inteligência artificial, vou colocar aqui as informações, vou colocar os prompts e tal, e tá aqui, recebi o texto completo. Pronto, tá aqui. Mandei para o professor Daniel analisar, ou fiz a submissão, fiz minha inscrição no processo seletivo, né, do meu projeto de mestrado ou do meu projeto de doutorado, feito única e exclusivamente por inteligência artificial, ou então um artigo, submeti à revista de um texto completo, né? Isso, gente, é o que não pode, tá? A gente pode sim utilizar a inteligência artificial generativa, né, e de fato devemos, tá? Mas nós temos que saber até que ponto nós podemos utilizar, né? É aí que vai entrar o bom senso, a ética, né, do pesquisador, do futuro mestrando ou do futuro doutorando, para saber até que ponto, né, essa IA pode nos fornecer informações que possa potencializar. A palavra seria essa, né? A IA não pode ser um autor por você, né? Você é o autor do seu texto. Mas como é que você pode potencializar essa escrita? É aí onde entra o uso das ferramentas de inteligência artificial para auxiliar nessa escrita, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu trago aqui para vocês uma manchete, né? Tem a matéria completa, depois vocês podem verificar. Uma matéria do Jornal da Folha de São Paulo, foi publicado no finalzinho do ano passado já, acho que outubro, novembro, não lembro agora, mas que se referia aos artigos científicos, né, produzidos no ano de 2023. E aí, verificou-se que em 2023, 1%, tá, de toda a produção científica anual, todos aqueles artigos que foram elaborados durante o ano de 2023, 1% deles foram feitos completamente utilizando inteligência artificial. E isso representa aí pelo menos 60 mil artigos no ano de 2023, né? Entende? A gente pode observar, é muito artigo, né? Porque a gente pensa, oh meu Deus, eu passo 6 meses, passo um ano penando para escrever um artigo, né? Então 60 mil artigos muito artigo, né? Muita gente se utilizou dessa ferramenta ou dessas ferramentas, tá? Para produzir esse artigo. Então, assim, de fato, a IA veio para ficar. Se a gente pegar talvez uma pesquisa atualizada, né? Eu não encontrei em fontes confiáveis, por exemplo, como a Folha de São Paulo é uma, né? Mas eu não encontrei uma pesquisa atualizada dessa informação. Mas se a gente fosse atrás, muito provavelmente esse número seria bem maior no ano de 2024, talvez já agora nos primeiros meses do ano de 2025 seja maior ainda comparando com o ano de 2023, porque de fato a inteligência artificial
veio para ficar, né? Tudo bem até aqui? Em algum momento, gente, se vocês quiserem conversar alguma coisa comigo, podem ligar o microfone, tá? Porque na maioria das vezes eu não vejo o que vocês estão escrevendo aí no chat. Tá certo? Então a gente pode dialogar aqui. Temos uns minutinhos para isso. A gente pode conversar. Dando prosseguimento, né? Então, como é que a gente vai utilizar a IA na pesquisa científica? Como é que eu posso fazer com que a IA seja minha aliada, né? Gente, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a IA, ela é sua assistente. A IA, ela é sua secretária, tá certo? Ela não é autora. A IA é uma assistente de pesquisa. Até coloquei de verde aí para destacar, né, de modo positivo, né, pegando um verdezinho como algo positivo, fazendo essa relação com cores, que podemos sim utilizar a inteligência artificial, mas não para ser autor, para ser assistente. E eu, no decorrer dessa nossa conversa de hoje, dessa nossa formação, a gente vai entender como é que poderemos utilizar a IA como assistente de pesquisa, tá? E aí, gente, nós temos algumas possibilidades, tá? Que aqui eu estou trazendo como potencialidades. Quais são as potencialidades da IA? Ela pode ser, por exemplo, uma ferramenta que vai nos ajudar a fazer revisão de literatura. Alguém, há pouco, eu vi só quando subiu a mensagem, perguntou se podia fazer referência bibliográfica ou foi buscar bibliografia, alguma coisa do tipo, né? A resposta é sim. Já está trazendo aqui. De fato, nós podemos utilizar IAs, né, para fazer revisão de literatura, para buscar informações para o nosso referencial teórico, para o nosso quadro teórico, e a gente vai já descobrir como, né? Então, revisão de literatura é uma das potencialidades das IAs. Não, faço essa observação quando eu terminar essa parte aqui. Ó, outra, organização de dados, né? Principalmente os dados quantitativos, né? Nós temos IAs para fazer isso, para fazer organização, para fazer análises, tá? De dados quantitativos. Para fazer revisão de texto, e aqui eu vou já abrir um parênteses, tá? Com relação a essa revisão de texto. Para fazer fichamentos, dentre outras funcionalidades. O que eu queria comentar com vocês é que, muito dificilmente, nós iremos encontrar uma inteligência artificial que faça todas essas coisas com maestria, né? A grande parte das IAs, elas são específicas. Tem IA que faz revisão de literatura, tem IA para tradução, tem IA para fazer referências bibliográficas, né? Tem IA para fazer fichamento, tem IA para fazer revisão de texto, tá certo? Aí você vai me dizer, professor Renê, eu faço todas essas coisas no chat GPT. E aí, alguém faz essas coisas no chat GPT? Porque o chat GPT, de fato, ele nos dá muitas possibilidades, tá? Dá para fazer várias dessas coisas no chat GPT. Só que a gente vai perceber daqui a pouco se é viável utilizar o chat GPT ou não. De novo, lembre-se que o nosso foco é sempre a pesquisa científica, tá? Então, quando eu for me referir aqui ao chat GPT, eu vou estar me direcionando à questão da pesquisa científica, tá bom? Então, assim, nós temos várias IAs. E aí, qual é a nossa função enquanto pesquisadores? Quem se interessar pela área, né, pela ferramenta, por esses auxílios, é investigar, é pesquisar IAs que tratem dessas coisas. Eu quero uma IA para fazer um problema de pesquisa e os objetivos. Ok, eu tenho a IA X. Agora eu quero uma IA que me forneça auxílio para construir o meu referencial teórico. Então vou usar a IA Y. E assim você vai construindo o seu projeto de pesquisa, construindo o seu artigo acadêmico. Ok? Com relação à revisão de texto, qual é um parênteses que eu abro aqui? E pode ser até que gere um certo desconforto ou polêmica, não sei, né? Com relação ao pensamento de alguns, mas estamos aqui para concordar e discordar, tá? Temos aqui a livre... Desculpa, temos aqui o livre-arbítrio, né, de fala. A gente sabe que a IA generativa ela vai se construindo, né? Ou seja, ela vai sendo estruturada na medida que ela vai recebendo informações. Então, a IA, quando ela é projetada,
né, a empresa que projeta determinada inteligência artificial, ela vem praticamente que vazia. É como se você comparasse com um ser humano, tá? A criança, ela não tem ali muitos conhecimentos, né, assim que nasce. E à medida que ela vai crescendo, entra na escola, vai tendo a socialização, né, em casa, com os amigos, ela vai adquirindo informação e vai guardando isso no seu intelecto e vai construindo ali o seu conhecimento. Da mesma forma, a IA, tá? Ela nasce praticamente que vazia de informações. E toda vez que alguém coloca uma informação nela, aquela informação já é dela. Então, é aí que eu abro um parênteses com relação a essa revisão de texto, tá? De repente você faz o seu artigo, o seu projeto de pesquisa e coloca numa IA, tá? Para que ela faça a revisão textual. Vamos colocar aqui um caso mais geral de um artigo, tá certo? Você escreveu um artigo todinho, não usou inteligência artificial, escreveu tudo da sua cabeça, tarará, mas você quer ver se ficou legal, né? Ah, vou usar aqui uma IA para fazer essa revisão, fazer essa correção, quero ver se ficou legal. Aí você vai lá e faz o upload do seu texto na IA. A partir daquele momento, aquele texto faz parte da memória da IA. Né? Então, se outra pessoa acessar aquela mesma inteligência artificial, tá, fazendo as mesmas buscas que você fez, ela vai dar as informações que ela tem na memória, digamos assim, para uma outra pessoa. E aí você, de certa forma, passa a perder o ineditismo da informação. Né? De repente, se essa outra pessoa que está fazendo também um artigo colocar uma publicação primeiro do que você, quando você for publicar a sua, vai surgir aí um princípio de plágio, né? Porque vão ter dois textos semelhantes. Aí aquela pessoa que usou IA, e a IA já de posse da sua informação, vai dizer, não, mas esse texto é meu. Aí você vai brigar com ela, não, mas esse texto é meu, tá aqui. E aí, meu amigo, até você provar de quem é o texto, tá certo? Esse é um dos problemas que a gente encontra na questão de colocar textos inéditos na IA, tá? Então, perceba, use a IA como auxiliar, tá certo? Mas, mesmo sendo auxiliar, tem as suas limitações, digamos assim. Eu vi um monte de gente abrindo a boquinha, né? O emoji da boquinha, oh, nossa, eu não sabia. Mas, de fato, é isso. Né? Porque, gente, a IA, ela tem que pegar informação de algum canto. Né? Não vem assim do além. Tá? Ela faz busca em algum lugar, em algum site, em algum banco de dados. Tá? Não é um ser humano. Né? Ela não veio com essas informações na sua memória. Então, ela vai adquirindo memória a partir do momento que alguém alimenta ela. E essa alimentação de informações, desse banco de dados, somos nós que fazemos. Tá? Então, sei lá, se eu for pegar um IA e for pesquisar sobre, sei lá, sobre cultura maker, por exemplo, o que vai aparecer lá de cultura maker é algo que está disponível em algum lugar. Na internet, em algum banco de dados, algum banco de revistas, em algum canto, tem que ter a informação que ela trouxe. Tá certo? Aí, só um pequeno aspa, né? Nem sempre o que ela traz também é verdade, né? Às vezes ela pode alucinar e trazer uma informação que não tem nada a ver. Mas, na maior parte, traz informação contida de algum canto. Ok? Até aqui, tudo bem? O que vocês estão conversando aqui? Temos 110 pessoas neste momento de formação. O que vocês estão na fofoca acadêmica, na fofoca científica? Alguém ligou o microfone aí, quiser falar, fica à vontade. Ninguém? Professor, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida referente, se eu estiver na produção de um artigo e eu preciso de novos autores que falem sobre o tema que eu estou abordando. Eu posso utilizar a IA para perguntar a ela sobre autores que trabalham sobre a temática, para que eu possa aprofundar em cima das pesquisas dele. Será que é interessante utilizar dessa forma? Pode e deve. Você vai estar buscando textos, né? E aí, justamente, os textos que a IA vai lhe fornecer, ela foi buscar em algum lugar. Tipo assim, que Fran, né? Estava conversando comigo agora. Eu vou chegar para você, Fran, dizer,
Fran, você teria algum texto, ou algum artigo, algum livro que falasse de inteligências múltiplas? Aí a Fran vai dizer, lá na biblioteca da Universidade Federal de Goiás, tem um livro muito bacana. Eu vou lá na Universidade Federal de Goiás, eu vou pegar aqui para te emprestar. Aí você vai lá atrás, o livro para mim me empresta. Seria mais ou menos a mesma ideia com a inteligência artificial, né? Ela foi buscar esse texto em algum lugar, e aí ela vai te fornecer o texto, né? Entendido, Fran? Sim, sim, obrigada. E aí daí o que você vai fazer de posse desse texto, aí é outra história, né? Como você vai bem utilizar esse texto, é que é outro contexto, né? A sua função enquanto pesquisador vai ser analisar esse texto, vai ser ler, ver o que tem de contribuição para a sua pesquisa e etc. Tudo bem? Gente, aí, com relação ao uso de IA, né, mais especificamente aqui no Brasil, tá? Nós tínhamos, até o final do ano passado, 3 projetos de leis em tramitação sobre o uso da inteligência artificial aqui no Brasil, tá? 2 deles ficaram pelo caminho, foram arquivados em dezembro do ano passado, e um continua, né? Passou pelo Senado, está na Câmara dos Deputados e tal, sendo aprovado, vai para a sanção presidencial, né? Mas vamos conhecer aqui um pouquinho desses textos, o que eles dizem, né, sobre o uso da inteligência artificial. Então, qual é a ética, né, e a responsabilidade social que nós devemos ter com relação ao uso, né, de inteligência artificial. Nós tínhamos, por exemplo, o projeto de lei 5.051 de 2019, que estabelecia os princípios para o uso de inteligência artificial no Brasil. Essa lei foi analisada, né, depois de muitas emendas, muitos debates, ela foi arquivada no final do ano passado. Não foi para frente. Do mesmo jeito, o projeto de lei 5.691, né, também de 2019, instituía uma política nacional de inteligência artificial, que inclusive entrou em debate no mesmo dia do projeto de lei anterior, foi arquivada também do mesmo jeito, no mesmo dia, né? Salvo engano, meados ali de dezembro, na segunda quinzena de dezembro, esse projeto de lei foi arquivado. Desculpa, segunda quinzena não, a primeira quinzena de dezembro, né? Antes do dia 15, por ali. E nós temos um ainda que está em processo, né? Projeto de lei 2.338, de 2023, que dispõe sobre o uso da inteligência artificial, tá? Aqui no Brasil. Tá? Atualmente, esse projeto ele está na Câmara dos Deputados, sendo analisado, né, sendo lido lá pelos nossos deputados para ver o que muda, o que vai, o que volta, se vai para frente, se não vai, tá? Mas vamos conhecer aqui um pouquinho sobre cada um deles. De modo especial, esse projeto de lei de 2023, ele é bem mais completo, tá? Inclusive, quem se interessar pela temática, eu aconselho que leia esse projeto de lei, né? Mesmo que não seja, por exemplo, não seja aprovado, né? Não seja sancionada essa lei, mas a gente tem uma noção do que está acontecendo, né, com relação ao uso da inteligência artificial. E, com certeza, muitas outras coisas virão daí. Só para a gente ter uma noção, algumas coisas que estão nesse projeto de lei de 2023, elas já vêm como demandas, né, desses 2 projetos de lei de 2019, que ficaram pelo caminho, né, porque tinha algumas lacunas com relação ao uso de inteligência artificial. E aí, de 2023, ele é bem mais completo. O projeto de lei 5.051, de 2019, no seu artigo 2º diz o seguinte: a disciplina do uso de inteligência artificial no Brasil tem como fundamento o reconhecimento de que se trata de tecnologia desenvolvida para servir as pessoas, com a finalidade de melhorar o bem-estar humano em geral. Então, perceba a importância. A IA não é para substituir as pessoas, né? Mas é para servi-las, tá? De modo a melhorar o bem-estar humano, de modo geral. Do mesmo jeito, com a pesquisa, com a escrita científica, né? A IA não está aí para escrever por nós, mas está aqui para melhorar a nossa qualidade de vida enquanto pesquisador. No artigo 4º, os sistemas decisórios baseados em inteligência artificial serão sempre
auxiliares à tomada de decisão humana. Veja que são palavras que eu estou fazendo questão de enfatizar, né? Que nos coloca um pensamento crítico e ético sobre o uso da inteligência artificial. Mais uma vez, reforço que a IA não é para fazer por nós, tá? Ela é para nos auxiliar, tá certo? O projeto de lei 5.091 de 2019, que também foi arquivado, né? Mas diz o seguinte, ó. São diretrizes da Política Nacional de Inteligência Artificial. Aí eu trouxe só algumas, tem várias. Estabelecimento de padrões éticos para o uso da inteligência artificial. Logo quando começou essa questão da inteligência artificial, estava se utilizando de modo indiscriminado, né, ferindo até princípios éticos e morais. Para vocês terem ideia, daqueles 60 mil artigos que foram publicados em 2023, muitos deles depois tiveram que ser retirados de circulação, né? As revistas retiraram, porque havia nesses textos coisas que iam contra os princípios éticos, morais, civis, né? Autorais, tá? Muita coisa que feria os princípios da dignidade humana e tal. Então, assim, tem todo um contexto ético, né, no uso da IA, né, na pesquisa científica. Então, imagine a chateação. Você tem um artigo, você fez com IA, você pensa acha que vai enganar todo mundo, né? Esse texto aqui tá show de bola, mandei para a revista X, a revista aprovou, publicou, olha aí que legal. Eu estava precisando só dessa publicação para poder defender a minha tese de doutorado. Beleza, olha, eu publiquei, defendi minha tese, recebi o título de doutor. Alguns meses depois, ou alguns anos depois, a depender do tempo de investigação, né, você vai perceber-se que o seu texto ele não atende, né, aos princípios éticos da escrita científica com o uso de IA. E aí, ó, aquele título de doutor que dependia apenas dessa publicação foi por água abaixo. Você deixou de ser, o seu texto foi tirado de circulação, a revista tirou, você perdeu o título de doutor, ainda vai responder civil e criminalmente com relação a algumas questões, né, dependendo do nível de crime que você tenha cometido. Então, assim, não é para se utilizar de modo indiscriminado, né? Vou fazer qualquer coisa aqui como brincadeira só para ver o que dá, né? Muito cuidado com essas coisas, tá? Eu estava vendo até uma reportagem outro dia, alguns dias, semanas, né, meses atrás aí, saiu uma onda aí, né, de fazer figurinhas, né, utilizando inteligência artificial, né? Muito cuidado. A foto sua que você colocou lá na IA para ela transformar numa animação, ficou lá, tá? Tá no banco de dados daquela inteligência artificial. Então, tem muita coisa que a gente tem que ter bastante cuidado, tá bom? Desculpa, gente, de vez em quando eu desligo aqui o microfone para poder tentar respirar aqui melhor, tomar um gole de água e dar prosseguimento, tá bom? O estímulo a investimentos públicos e privados em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial. Então, esse projeto de lei, né, já previa investimentos públicos e privados para o desenvolvimento, né, para a pesquisa, porque como a gente viu, de fato, a IA veio para ficar, mas ela não pode ser utilizada de qualquer forma, né? Tem que ser utilizada de uma maneira responsável, né? Estímulo às atividades de pesquisa e inovação das instituições de ciência, tecnologia e inovação. Então, cada vez mais as instituições estão sendo incentivadas a utilizar a inteligência artificial nas suas pesquisas, tá? Aí, no projeto de lei 2023, que é o que está tramitando, lembrando que esses dois que eu passei já foram para arquivamento, tá? Em 2023 ainda tem essa PL sendo analisada. Dispõe sobre o uso da inteligência artificial no Brasil, né? No artigo 2º, o desenvolvimento, a implementação e o uso de sistemas de inteligência artificial no Brasil tem como fundamentos o acesso à informação e à educação. Olha que interessante, o acesso à informação e à educação. Então, se a gente parar para observar, né, a nossa educação, nosso sistema educacional está caminhando para acompanhar essa nova realidade, né? Para vocês terem uma ideia, acho que não tem 2 meses, salvo engano,
a China, né, implementou no seu currículo nacional, tá, já desde a educação básica, lá nas criancinhas das séries iniciais, o ensino de inteligência artificial. Então, toda criança lá na China, hoje, elas já estudam IA, né, desde pequeninas. Tá? Então, no Brasil, tem-se essa proposta também nesse projeto de lei de 2023, né, esse incentivo do uso da IA na educação, tá? A conscientização sobre o sistema de inteligência artificial e suas aplicações, né? Então, também reforço mais uma vez que não é usar de qualquer forma. É a conscientização sobre esses sistemas e as suas aplicações. E mais na frente a gente vai ver que tem também as sanções, né, com relação a isso. Se você pegar esse projeto de lei para ler completo, quem se interessa pela temática é muito bacana. Você vai ver que tem bastante coisa interessante que a gente pode discutir. Antes de dar prosseguimento, vou passar a palavra aqui para a Rejane Oliveira, está com a mão levantada aí. Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Não está tão bem assim não, mas com você está ótimo, né? Com minha saúde não está tudo bem, não. Professor, eu tenho uma dúvida. Digamos que eu queira passar um resumo para o tradutor. Qual é a diferença do tradutor do Google, do IA e do ChatGPT? Qual é a diferença desses três? Ou tudo é a mesma coisa? Não é a mesma coisa no sentido de não ser o mesmo objeto, mas tem as mesmas funcionalidades, tá? Só para você entender, talvez de um modo bem simples, vamos supor, Regiane, você quer tentar a seleção do mestrado ou doutorado? Mestrado. Pronto, então vamos supor que a Regiane quer tentar a seleção do mestrado na Universidade Federal do Ceará. Do mesmo jeito, a Jéssica Barroso também quer tentar a seleção do mestrado na Universidade Federal do Ceará, e a Silvana Mello também quer tentar a seleção do mestrado da UFC, todas três no mesmo programa, tá? Então, todas vocês três têm o mesmo objetivo, que é ser aprovado no mestrado. Entretanto, cada um de vocês tem aí os seus caminhos. Do mesmo jeito, são as ferramentas, tá? O Google Tradutor é uma ferramenta de inteligência artificial que usa a sua configuração, né, usa o seu algoritmo para fazer as traduções. Do mesmo jeito, o ChatGPT também faz isso, né? É aquilo que eu conversava já no início. O ChatGPT tem outras funcionalidades. Ele não faz só tradução, ele faz outras coisas. Mas dentre as coisas que ele faz é traduzir um texto, tá? Então, é a mesma função, mesma funcionalidade, mas não é a mesma ferramenta, né? São ferramentas diferentes. Ok, Rejane? Aí outra pergunta, professor. Existe algum programa para descobrir se a pessoa usou a inteligência artificial ou o ChatGPT? Vários. Entretanto, alguns deles, né, assim, para a gente identificar de forma mais precisa, né, tem as versões pagas, né? Esses que identificam, né, o uso de IA, com versão gratuita, são mais limitados nas suas ferramentas, né? Mas, lembrando que aqui eu estou falando de inteligência artificial, tá? Mas nós temos softwares, né, que fazem esse processo de modo free, né? Por exemplo, sei lá, eu uso bastante o CopySpider, né? Se você pegar um texto e colocar no CopySpider, ele vai fazer essa detecção de plágio, né? Inclusive observando em qual texto, em qual site aquela informação está, né? Ok, Regiane? Ok, viu? Obrigada. Professor, mais uma pergunta. Digamos que eu acabei de fazer um parágrafo, porém eu acho que eu não deixei ele bem explícito, assim, não deixei a minha ideia bem clara. Eu posso pedir à inteligência artificial para que ela possa reescrever o parágrafo que eu acabei de fazer a escrita, de forma mais coerente, de forma mais clara. Quando o meu avaliador, alguém que for olhar aquele parágrafo, e utilizar esse aplicativo para ver se tem requisitos do IA, pode constar que foi plágio, mesmo eu pedindo só que ele faça as alterações?
Fran, essa parte de reformulação de escrita de parágrafo é interessante, mas você tem que ter em mente que a partir do momento que você sobe uma informação, aquela informação também é daquela IA que você está usando, tá certo? Ela vai constar no banco de dados. Aí, se uma outra pessoa vai passar no detector de plágio, ok, não vai haver muito problema, por exemplo, se você, foi só um parágrafo ou dois que eu reestruturei, né, diante de um texto, sei lá, de 20 páginas, quando sair a porcentagem, vai dar, sei lá, 0,001 ou 0,2%. Então, isso normalmente não causa problemas, né, com relação ao plágio, né? Vai causar problemas, uma porcentagem exacerbada, né? Sei lá, você passou um detector de plágio e aí apareceu ali 30% de plágio. Aí você vai ter problemas, né? Mas coisas poucas, não vejo nenhum controvérsia. Oi, Rosalie. Assim, só fazendo um parênteses no que a Regina falou sobre a questão da tradução pela IA, assim, o Google Tradutor ele faz uma tradução relativamente boa com relação ao inglês. Mas quando chega em outras línguas, francês e outras mais, a tradução dele já é muito ruim. E eu já observei que no ChatGPT a tradução é muito boa, mas você consegue entender. É melhor a tradução do ChatGPT do que do Google Acadêmico. Gente, essa observação da Rosalie é muito interessante. Alguém conseguiria perceber por que a tradução para o inglês sai muito melhor do que, por exemplo, em mandarim? Seria porque o programa, de uma certa forma, é de lá dos Estados Unidos, então eles não dão muito interesse para outros idiomas. Dentre essa possibilidade, né? Mas lembre-se que toda IA, ela vai iniciar ali quase que do zero, ela não tem muitas informações, né? Entretanto, qual é a língua mais utilizada no mundo que a gente busca tradução? O inglês. Então, as IAs, elas estão de posse de muitos termos em inglês. Quem tem essa prática de fazer tradução, vai perceber que, sei lá, textos sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, os que são traduzidos hoje, eles já vêm com maior qualidade, já vêm com termos mais precisos, né, a depender do contexto. Né? Então, assim, a IA já consegue fazer essa percepção de contextualização, né, não traduz as coisas totalmente ao pé da letra. Então, assim, isso também se dá ao fato de que ela está recebendo muita informação de expressões idiomáticas, né, e de palavras na língua inglesa em detrimento de outros idiomas, né, por exemplo. Certo? Se você tiver isso em mente, que tudo que você coloca na IA, ela guarda, a gente vai entender muita coisa. Mas vamos prosseguir. Renê, bem rapidinho. Mas, no caso, pelo que eu entendi você falando, ele só vai detectar o plágio a partir do momento que esse texto ele foi publicado antes do meu, digamos assim, não é isso? Para ele ser. Porque, assim, existe o detector de IA, né? Só que ele vai dizer que o texto não foi escrito por humano, não é isso? E a questão do plágio já é outra situação, né? Isso, o plágio vai numa publicação, de fato, né? Depois vocês podem fazer esse teste. Pegue, sei lá, para não comprometer textos com muita seriedade de vocês, escreva qualquer coisa, jogue na IA, peça para ela fazer uma reorganização das informações, tal, e depois pegue uma outra ferramenta e peça para ela analisar a porcentagem de IA, para vocês perceberem como vai dar uma porcentagem enorme. Por quê? Porque aquela informação ela já está na IA, então ela vai entender que você construiu usando inteligência artificial, né? E aí, de fato, como a Ana está colocando aí, o plágio, né? Tem outra história, né? Tem a questão dos direitos autorais, né? Então, assim, tem que ter publicação, né? Referências, mas ele vai detectar que foi construído com IA, que entra numa outra questão que a gente vai ver já lá no final da nossa apresentação de hoje, mas só pincelando aqui, adiantando, né? Revistas a maioria das revistas hoje ainda não permitem publicações
feita por IA, tá? Então, mesmo que ninguém publique antes de você com a informação que você forneceu para a IA, mas a partir do momento que você jogar lá para a revista e ela detectar, né, que foi construído com IA, o seu texto vai ser rejeitado, né? Inclusive, no escopo da revista, muitas delas hoje já traz essa informação, né? Não é permitido textos produzidos com uso de inteligência artificial. Ok? Vamos seguindo aqui. O microfone está fechado, professor. Gente, perdão, desculpa. Artigo 27, né? O fornecedor, o operador, tá? E aí, fornecedor é quem desenvolveu aquela inteligência artificial e o operador é a pessoa ou empresa que está utilizando, né? Está fazendo uso daquela ferramenta. Então, fornecedor ou operador do sistema de inteligência artificial que cause dano patrimonial, moral, individual ou coletivo é obrigado a repará-lo integralmente, independente do grau de autonomia do sistema. Então, perceba que aqui essa lei que está tramitando, ela já dá um certo teor, né, para a gente perceber a responsabilidade que nós devemos ter com relação ao uso da inteligência artificial, tá? Se causar algum dano, você vai ter que responder, né? Você vai ter que reparar esse dano, e tem outros artigos, né, como eu falei, esse texto, essa lei não, desculpa, esse projeto de lei, né, ele é bem completo, vai prever sanções, né, para quem infringe alguma questão ética ou moral, né, se utilizando da inteligência artificial. Oi, Maria de Fátima. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Eu tenho uma dúvida. Quando, pegando o gancho das perguntas anteriores sobre a reescrição, né, de um artigo, né, no parágrafo, se eu copiar e colar, eu sei que vai lá os resquícios da IA. Se eu olho no exemplo do ChatGPT, eu olho no ChatGPT, pedi para ele reescrever, mas eu vou digitando no Word e olhando no ChatGPT. É possível, assim, detectar o uso da IA? Boa, olha aí, a Maria de Fátima tentando burlar o processo. Para todo mundo entender, ela tem um texto, né, jogou na IA, pediu para a IA reestruturar, aí ela leu o que está lá, mas não copiou o que está lá. A partir do que está lá, ela já reescreveu de novo, né? Então, se a gente observar o texto original, o seu texto original, o primeiro, de fato vai estar lá na IA, mas o que você escreveu agora a partir do retorno não está, né? Pode ter semelhanças, aí vai depender também de como você está estruturando esse texto, colocando referências, né, e tal. Se não tiver, mais na frente pode ser que identifique plágio ou uso de IA, porque a questão lá do plágio, né, vai identificar que há citações indiretas que você não fez, você está pegando a ideia de alguns autores, né, que a IA lhe forneceu, mas você não referenciou, por exemplo. Então, assim, mas, de qualquer forma, é uma maneira da gente tentar ali deslizar, né, digamos assim, sair da implicação com relação ao uso da IA. A sua pergunta foi excelente, Maria de Fátima. E eu acho que todo mundo entendeu aqui, né, o contexto. Vamos adiante. Então, gente, entrando mesmo no contexto aqui agora da IA, né, na pesquisa, tá? Nem toda IA é considerada uma IA acadêmica e científica, tá? Algumas delas são e têm alguns pré-requisitos para ser consideradas. Tá? Então, IA acadêmica e científica, né, são assistências de pesquisa, tá? E para se fazer um bom uso, é preciso treiná-la corretamente, né? Ou seja, aqui a gente já vem conversando, é preciso que você dê informações de modo coerente para aquela IA, tá certo? Como a gente percebe que é uma assistente de pesquisa, isso é muito claro e direto, né? Toda pesquisa deve ter o quê? Para ter sustentação, para ter validade de argumento. Quem arrisca?
Você pode escrever as coisas de qualquer jeito da sua cabeça? E um referencial teórico da sustentação à sua pesquisa. Show. Olha aí, a Rosalide, né, soprando. A gente não Professor, vai, a gente desculpa, não vai... eu não entendi direito o que o senhor disse, que estava com um ruído, eu ainda estou no meu trabalho. O que foi que o senhor perguntou para a gente? Eu perguntei o que dá robustez, da sustentação, da base para as nossas pesquisas científicas, né? E aí a Rosalide soprou aí para vocês, né? É justamente o referencial teórico, né? Então, assim, essa é uma das principais características de uma IA acadêmica com relação às outras. A IA acadêmica e científica, ela te fornece referências, tá? Ela vai te dar informação, mas vai dizer exatamente onde está aquela informação para que você possa verificar. As IAs que não são acadêmicas, elas não fazem isso, tá? Se a gente observar, por exemplo, eu vou sempre estar tocando aqui no chat GPT porque é o que a gente utiliza mais, é a mais conhecida de todo mundo, né? Alguns meses, eu acho que não vai nem a um ano atrás, né? Se você fizesse uma pesquisa no chat GPT, ele ia trazer informação sem nenhuma referência, né? Hoje, o chat GPT já lhe dá um resquício de onde ela encontrou aquela informação. Se vocês fizerem o teste aí, enquanto a gente vai conversando, pode ver aí, bote qualquer coisa no chat GPT, pergunte qualquer coisa, mas vai aparecer bem pequenininho nos cantinhos, no final da frase, lá de onde está tirando aquelas informações. Pode ser que sejam informações verdadeiras, mas pode ser também que sejam informações falsas. Tá? Mas ainda assim, o ChatGPT, por exemplo, não é considerado uma IA científica, tá? Porque o que garante com maior robustez, tá, que uma IA seja considerada acadêmica e científica é o fato de ela lhe fornecer a informação com referência, tá? Você pergunta alguma coisa para a IA vai responder, mas ela vai lhe responder lhe dizendo onde é que aquela informação está. Entenderam aí? E aí, ó, como é que a gente treina bem a nossa IA para fazer isso? As IAs que a gente vai ver aqui hoje, muitas delas já são muito bem treinadas, né? Mas se a gente pegar uma IA, assim, bebezinha, recém-nascida, né? À medida que a gente vai fazendo boas perguntas, né? Ou seja, a gente vai dando o escopo da nossa pesquisa, ela vai lhe dando melhores informações, né? Informações mais úteis, tá? Então, um dos processos básicos é fazer boas perguntas. Por exemplo, faça um teste, um exemplo, pergunte, sei lá, o que é ensino? Um exemplo. Veja, o que é ensino é muito geral, mas se você perguntar o que é ensino na perspectiva construtivista, aí já deu um outro olhar, né? Já tem um elemento a mais. E à medida que você vai incrementando elementos na sua pergunta, ou seja, você vai complementando com o escopo da sua pesquisa, melhores serão as respostas que a IA vai lhe fornecer. Certo? Delimite o que você espera como resultado. Então, assim, não seja muito generalista. Como esse exemplo que eu acabei de dar, né? O que é ensino, né? Então, delimite. O que é ensino na perspectiva construtivista, no século XVIII, na escola francesa ou europeia, sei lá, estou dando exemplo, né? Então, assim, você vai delimitando as informações, então ela vai lhe fornecer melhores resultados. Exatamente, Emanuele, são os prompts, né, os comandos que você vai dando para essa IA, né? Se possível, mostre modelos, tá? E aí, muita atenção nessa hora. Mostre modelos para IA. É exatamente como a gente faz com a criança. Por exemplo, quando a criança vai para a escola, como é que a gente faz, né? Como é que a gente alfabetiza? Eu não sou alfabetizador, mas eu tento ensinar meus filhos na tarefa de casa, então é mais ou menos por aí. Como é que você mostra ali para a criança, sei lá, vai aprender a escrever a letrinha A? Como é que você diz? Primeiro você pega a mãozinha, né? Ó, passa assim, sobe, aí desce, aí passa um tracinho cortando, né? Ou então, se um A minúsculo, faz a bolinha, puxa a perninha. Ou seja, você está mostrando modelos para a criança fazer, né? Do mesmo jeito, é a IA, tá certo? Mostre modelos para ela da sua pesquisa.
Eu quero uma pesquisa de um determinado modelo. Então, forneça informações para a IA de como você quer, tá? Mas aí é onde entra a observação que eu ia fazer. Cuidado com o que você vai fornecer, tá? Forneça modelos, informações já publicadas, porque se já está publicado não tem nenhum problema. Porque se você começar a fornecer coisas suas inéditas, lembre-se que aquela informação também é da IA agora. Tá certo? Show? Tá entendendo? Tá ruim? E aí, vocês estão calados? Não estão gostando não, né? A minha voz que tá ruim, né? Então... Vamos lá. E tente fazer uma reprodução lógica, né? Desenvolva direitinho, não faça coisas aleatórias. Tente dar um pensamento de reprodução que gere uma sequência, né, de informações, período temporal, né, contextualização. Forneça informações para que ela lhe traga uma reprodução lógica, senão ela vai lhe trazer informações tudo aleatória, e aí vai ser pior com a IA do que sem ela, né? Vamos lá, Rosiane. Não, desculpa, Josiane. Oi? Estamos lhe ouvindo. Sim, eu queria só perguntar, professor Renê, se o Copilot, o que é que você diz do Copilot? Porque você fala tanto do chat GPT, eu realmente não o uso, mas eu uso muito o Copilot, o que é da Microsoft. O que é que você pode falar sobre essa IA? Eu não falo nada, desde que vocês percebam. Eu estou exemplificando o GPT porque é praticamente de uso universal aqui entre nós, né? Eu vou deixar esse exercício para você fazer. Pergunte alguma coisa aí e veja o que ela lhe traz de resposta. Ou vou deixar como exercício. Não faça isso agora. Pronto. Faça ao final da nossa apresentação. E compare. Pronto, porque eu recentemente andei fazendo umas pesquisas com ela, pedindo os referenciais. Ela me manda os links dos artigos bem direitinho. Eu achei. Aí, quando você falou nisso, que é importante que ela faça essa identificação, né? Aí eu lembrei, porque eu já estava desacreditada dela, né? Mas aí agora eu estou em dúvida. Não, mas se ela lhe fornece links, né? Se ela lhe fornece evidências que sejam verificáveis, tá tranquilo, tá? E uma outra questão, né? Nós estamos aqui com 113 pessoas, cada um aqui deve conhecer uma IA, né? Existem aí centenas no mercado. Longe de mim conhecer todas elas, tá? Muitas a gente vai aprendendo à medida que a gente vai utilizando, né? Eu vou fazendo testes, olho um, olho outro, faço um teste, e é assim, aí a gente vê qual que serve, qual que não serve pra gente, depende muito do nosso foco, né? Paulo. Mas eu já de para cá, eu já quero migrar para o DeepSeek. A versão paga, né? Tá podendo. Assim, só contribuindo aí com a colega aí. Em relação ao GPT e o Copilot, como é que eu posso explicar? O que faz o motor do Copilot funcionar é o GPT, entendeu? Ali por baixo está rodando o GPT. A diferença é que o GPT, ele busca informações no banco de dados dele, e o banco de dados dele não está conectado na internet. Portanto, ele pode fornecer informação para a gente desatualizada por causa disso. Já o Copilot não, ele verifica na internet, e por isso ele entrega para a gente algumas referências de onde ele pegou aquela informação. Tanto que se você pesquisar alguma coisa, lá embaixo ele coloca o site que ele buscou. Então, assim, em termos de eficiência, digamos assim, o Copilot ele pode ser, sim, mais preciso do que o GPT em algumas coisas. Obrigado, Paulo. Gente, vou avançar aqui com vocês, tá? Porque já são 6h40. Estamos conversando demais. Eu pretendo mostrar pelo menos uma ou duas para vocês, né?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 8 IAs abertas aqui na minha tela. Não vai dar tempo para apresentar essas 8 para vocês. Mas vou mostrar aqui algumas. E assim, para instigar um pouco, né, a curiosidade para quem se interessar. Que, aliás, eu acho que dentro dessa demanda social frente à tecnologia, né, eu acho que o uso da IA é favorável, sim, para a gente, né? Mas vamos lá, criando comandos. O que seria um comando ruim e um comando bom? Aqui é um exemplo, tá? Um exemplo de um comando ruim. Quais são os principais autores sobre tecnologias educacionais no Brasil? Por que é ruim? Porque, perceba, é muito geral, né? Quais os principais autores de tecnologia educacional no Brasil? Foi, assim, uma pergunta muito, muito ampla, tá? Então, quanto mais você restringir essa informação, melhores serão os resultados. Agora vamos ver um comando bom. Ó, desculpa. Quero que você atue como um pesquisador especialista em tecnologias educacionais no Brasil. Vou te fornecer informações sobre minha pesquisa e você deverá criar tabela com as principais autorias sobre tecnologias educacionais no Brasil, a partir de fontes acadêmicas confiáveis e verificáveis, ou seja, me dê somente informação que eu consiga verificar. Também considere cientistas homens e mulheres das diferentes regiões do Brasil para me ajudar nesse processo. Aqui é um comando bom. Veja, ele ensina, né, o que a IA tem que fazer, e contextualiza, faz restrições, diz como é que ele quer o resultado, né, que é apresentado em tabela. Tá? Então, assim, quanto mais a gente restringe, quanto mais a gente dá mais informações, né, restringir no sentido de afunilar a nossa pesquisa, né? E isso acontece quando a gente dá mais informações, né? Então, são grandezas aqui inversamente proporcionais, né? Quanto mais informações nós damos, mais afunilada, né, é a nossa pesquisa, né? Algumas sugestões sobre criar comandos, né? Seja específico, use instruções completas, como esse exemplo que a gente acabou de mostrar. Defina um contexto, no caso ali o contexto pesquisadores, homens e mulheres, de todas as regiões do Brasil, tal, né? Defina os sujeitos, no caso ali os sujeitos eram os homens e as mulheres, né? Indique formas de verificações, né? Ou seja, e forneça informações que sejam verificáveis, tal, né? Então, assim, são algumas sugestões, tá? Para a gente abordar. Eu vou começar agora nós vamos aqui para a mão na massa. Mão na massa, de mostrar rapidinho. Nós temos aqui, ó, a ferramenta, né, o DeepL, ele faz traduções, né? Não, aqui está para português, né? Tá, mas não só para português. Ele faz traduções em outros idiomas também, tá? Então, a possibilidade de uso é justamente auxiliar na correção em tempo real de mensagem, de e-mail, de texto que você fornecer, e traduza palavras e textos. Tá certo? Gente, agora eu vou pedir licença, eu vou projetar agora a tela inteira, que vai ficar mais fácil para mim, porque agora eu vou só passando, tá certo? Vou passando de uma para outra. Vou projetar aqui a tela cheia. Eu já estou com algumas IAs abertas. Então, rapidinho. Você coloca lá no Google Deep, né? Já vai aparecer. Algumas dessas ferramentas pede que você faça um cadastro, né? Ou um login com a conta Google, mas isso é muito simples, tá? E aqui é uma IA para tradução mesmo, sei lá. Ok, house, ele detectou que é uma palavra em inglês e me traduziu para o português, né? Casa, moradia, domiciliar. Veja que te dá aqui alternativas, né? Vai depender do contexto. Ele não está te dando ao pé da letra, casa, né? Mas a depender do contexto, pode significar moradia, né? O domicílio, né? Então veja que é uma IA já interessante, né? Todo mundo quer. Money. Dinheiro, uma alternativa de dinheiro, monetária e tal. Então perceba que essa IA te dá opções de contextualizar, né? Ou de tentar buscar uma tradução melhor para o seu texto. Porque a gente pode colocar
uma tradução que vá ao pé da letra, e a gente sabe que no inglês tem muito isso, né? Muitas expressões idiomáticas não se traduz ao pé da letra, né? Quando a gente traz do inglês para o português. Então, essas IAs acadêmicas, elas já estão alimentadas com essas informações, né? E conseguem te fornecer ali uma tradução melhor dentro do teu contexto. Ok? Enei, só um instantinho, tem Oi. duas pessoas que estão levantadas, depois que elas falaram, eu queria tirar uma dúvida. Pode ser agora? Pode. Obrigada. É o Paulo estava de mão levantada. E depois o René Torres. Não, eu esqueci de baixar. Ah, tudo bem, Paulo, desculpa. René, é outro René, não é o René Martins, não, René Torres. René, meu xará, quer falar? Sim, professor. Vai. Oi, professor, boa noite. Professor, Oi. a minha dúvida é em relação a esse uso das IAs. Eu nunca utilizei. Você falou que ela é utilizada como um assistente de pesquisa. A minha dúvida é, ao utilizar uma IA, como que eu faço... Ela deve ir para as referências e como referenciá-las lá na parte das referências? Já tem uma norma da ABNT para isso? Não, vamos lá. Calma. IA não é referencial teórico. De novo. IA é um assistente, tá? É como se você dissesse, René, você tem algum artigo aí no seu computador que fala do uso de tecnologias na educação básica? Aí eu vou dizer, René Torres, eu tenho esse artigo, vou mandar para ti. Ok, mandei para ti, você leu e fez a citação do artigo que eu te mandei. No seu projeto, você não colocou na referência o meu nome, só porque eu te dei o artigo. Você colocou a referência do texto que eu te dei. É mais ou menos a mesma ideia aqui da IA. Você não vai fazer referência da IA, vai fazer a referência ao texto que ela te forneceu. Entendeu? Agora, algumas revistas as que aceitam, né? As que aceitam os de IA, pede que você descreva na metodologia onde foi que você usou a IA. Então, por exemplo, você está lá na metodologia, aí você vai dizer, foi utilizada a IA X para fazer um levantamento bibliográfico, para fazer uma revisão de literatura. Entendeu? Entendi. Obrigado, professor. René, me diz uma coisa, o DeepL, ele também puxa e fica com os dados colocados para tradução? Michel, todo IA funciona na mesma base, entendi. Então, talvez, de alimentação. Entendi. Então, talvez, por conta disso, aconteceu com uma colega minha, ela é estudante de uma dessas da Plus, pronto. Aí, quando passou uma parte do TCC, a orientadora mandou o zero plágio, o resultado do zero plágio, né, que é um buscador de plágios, e o zero plágio gratuito, a versão gratuita, acusou que aquele texto tinha sido feito por IA, desde o resumo, entende? Quase, tipo assim, 98%, e ela, Michela, foi eu que fiz, como é que eu vou fazer e tal. Aí agora que tá me vindo na memória, a tradução foi feita por uma ferramenta de inteligência artificial, né? E não a construção do texto. Entendi agora. Então, isso é possível. Exato. Aquela informação fica lá no sistema. É tanto que se a gente observar, se a gente pegar algumas revistas, elas falam também com relação a isso, né? Não é permitido a tradução realizadas por ferramentas ou por inteligência artificial. Isso. Né? Então, agora que eu vim matar a charada, isso foi no começo desse ano, no final do ano passado, no começo desse ano. Aí eu peguei minha dissertação, peguei lá o meu resumo da minha dissertação, quando não tinha ainda ChatGPT e tal, minha dissertação de mestrado, né? Não estava nesse boom todo, não. Coloquei meu resumo lá. O meu resumo deu 100% feito por IA. E eu traduzi ele no DeepL. Pois é, porque a informação que você forneceu já estava lá. Mas foi eu que fiz. Pois é, mas então você forneceu a informação para a IA e a IA se apossou.
Então, é interessante é muito interessante saber disso, gente, porque, assim, alguns de nós trabalhamos nessas universidades, nessas faculdades, né, privadas, como orientador de TCC, alguma coisa assim, e é bom a gente saber ponderar essa avaliação, né, principalmente sobre essa perspectiva que você está trazendo para a gente, Renê. Renê, eu vou te carregar para a Plus, tu vai dar esse negócio aí tudinho, porque esse povo tem que entender isso. Eita, eu vou ganhar muito dinheiro. Vai, ficar riquinho, cuida. Tá ótimo. Vamos prosseguindo aqui, Renê, gente. estou com uma dúvida. Oi. Não sei se é uma dúvida ou só uma viajada minha, mas vai lá. No caso aí da Michelle, falou, né, na questão da tradução. Vamos supor, vou botar um texto lá para ele traduzir para mim. Aí eu digo assim, a referência do texto, aí boto minha referência inteira do projeto. Será que ela guarda como se o texto fosse meu, por acaso fosse pego, tinha a referência sendo minha? Aí seria autoplágio, né? Entendi. Não, mas quando você coloca a referência, aí entra outras questões que a gente tem que observar com relação ao uso da IA, né? Coisas que a máquina, ao meu ver, ela nunca vai superar o ser humano. Quando acontece uma situação dessa, por exemplo, vamos supor que eu sou seu professor e você faz um texto nessa perspectiva e me manda, né? Tá com a referência, tudo bonitinho, né? Mesmo você tendo traduzido, quando eu passar no detector de plágio e do uso de IA, mesmo que dê uma porcentagem alta, tem lá a referência, né? Então, eu vou entender que, de fato, você escreveu, referenciou, apenas usou a IA para uma tradução, uma organização de informações. Coisas que a máquina não consegue ainda, né? Eu não sei se daqui a, 10, 20, 50 anos ela vai conseguir ter esse feeling, né? Mas a máquina não consegue perceber. Então, tudo que aparece, ela vai dizer que é plágio ou que é detectação, ou que foi feito com inteligência artificial. Isso aconteceu semana retrasada, né? Estava fazendo um trabalho com um colega aqui do nosso grupo, e aí essa colega me mandou mensagem, me ligou desesperada: Renê, o que eu faço? Estou muito preocupado, e agora? Eu coloquei o texto aqui para verificar o plágio e o uso de IA, e tá dando o texto quase 100% com o uso de IA, mas não foi eu que escrevi, a gente que fez. Fulano, eu sei, eu tenho certeza, a gente fez juntos, mas... Aí eu perguntei, por um acaso você colocou esse texto lá no IA, ou para traduzir, ou para organizar frases? Eu coloquei para fazer a correção. Então pronto. Quando você pegou o texto e jogou na IA, quando você colocar de novo para verificar, ele já vai identificar esse texto em algum lugar. Então ele já identificou no banco de dados aí da IA, né? Aí a gente reescreveu, trocou, usando aquela estratégia, né, que é uma colega que falou mais cedo. A gente reescreveu, mudando algumas coisas para que, se porventura os avaliadores passassem num detector de plágio ou de IA, não fosse detectado, né? A gente teve que reestruturar o texto. Então, assim, esse é um risco que a gente corre, né? Mas, assim, como é que eu vou garantir que, mesmo tendo a referência, que o avaliador vai ter essa humanidade de perceber, né, que, embora esteja dando aí porcentagem de plágio, mas está lá a citação, né? E ele pode, inclusive, verificar a citação. Tá? Então, assim, tem umas questões por trás. Ainda bem que o texto era pequeno, porque para reescrever tudo de novo. Mas assim, tem coisa que a gente lá aprende sofrendo, né? Eu tenho certeza que essa pessoa nunca mais vai fazer isso. Vamos lá, prosseguimento. Não quero tomar o tempo de vocês, não, gente. Perdão. Então, beleza. Essa é a tradução. Eu vou apresentar só essa, tá certo? E uma outra ali mais à frente, que eu acho bacana também, por conta do tempo. Essa daqui, ó, a hélice, ela vai nos fornecer uma coisa muito bacana. A hélice, ela é muito completinha para a gente fazer referencial teórico, tá certo? Qual é a funcionalidade dela? Ela formula problemas de pesquisa, tá? E auxilia na identificação de lacunas das pesquisas já existentes. Isso é muito massa. A gente perceber onde é que tem uma lacuna e a partir daquela lacuna eu vou escrever o meu texto. Olha aí, que coisa bacana, né? Então a hélice te fornece essa possibilidade. Tá aqui ela já está aberta, bonitinha. Já deixei todas elas no ponto, tá? Mas todas elas, se você colocar aí no Google só o nome, já vai aparecer. No máximo vai pedir para você fazer um cadastro ou entrar com a conta Google, tá?
Quer dizer, tem um aqui que eu uso também, que já não é a conta Google, né? É uma conta Microsoft, mas enfim. Vai pedir que você acesse por uma conta. É bem tranquila. Vamos observar aqui, ó. Essa aqui diz o seguinte, ó. Faça uma pergunta de pesquisa para explorar literatura acadêmica. Então, assim, a Alice, ela já te instiga aqui... Cadê, meu Deus? Aqui eu estou compartilhando a tela toda. Pronto. Desculpa, ela já te auxilia na escrita da própria pergunta de pesquisa. Vamos ver rapidinho. Faça uma pergunta. Por exemplo, eu vou perguntar... como é o ensino no Brasil? Vamos ver o que ela me diz aí. Diz que ela já está rodando, está analisando a minha pergunta. Avaliando a força da pergunta, se é uma pergunta boa, se é uma pergunta ruim. Não foi uma pergunta boa, ficou amarelinha. Ó. Ela disse, ó, perguntas mais precisas funcionam melhor. Eu acho que está pequenininho para vocês, mas é isso que está escrito aqui. Perguntas mais precisas funcionam melhor. Tente adicionar alguns elementos, como especificidade, comparação, foco em resultado, contextualização. Então, vamos lá, vamos melhorar a minha pergunta. Deixa eu ver aqui, como... Esse aqui, ó. Como a cultura maker, aqui está falando de tecnologia, como a cultura maker pode potencializar a prática docente de matemática, prática docente dos anos iniciais do ensino fundamental do professor que ensina matemática. Porque aí tem uma diferença, né? Professor de matemática, professor que ensina matemática e matemático. Não é foco da nossa discussão, mas só para vocês saberem. Professor que ensina matemática. Vamos ver o que ela vai dizer aqui da minha pergunta. Olha aí. Great! Ótima pergunta. Apareceu aqui, a bolinha ficou verde, então eu já posso avançar, tá? Então, a Alice, ela já começa a te ajudar já na pergunta de pesquisa, já na introdução, né? E para você melhorar a sua pergunta, quando ela tiver uma pergunta boa, ela permite avançar. Vamos avançar. Pronto. Aí ela está se utilizando agora, ó, dessa pergunta que eu fiz, né? E está buscando... Aí já me deu um tema, ó, potencializando a matemática com cultura maker. Ó, já me deu aqui uma sugestão de tema. Tá me sugerindo aqui um resumo, tá? Baseado em referências, ó, tem aqui Martins e outros 2024, tem lá Reis e outros 2024, Lopes, Henrique Corrêa, Lopes 2024. Assim, veja que ela está fazendo uma construção, mas fornecendo a informação de onde está o texto. Se eu clicar, ó, por exemplo, clicar aqui em Martins e outros 2024, ó, veja, ele já veio para cá, para o texto. Ó, que texto é esse? Integração da cultura maker no ensino da matemática. É um texto de H. Martins, Francisco Rodrigues, que são os autores, Paraná. Quando eu clico fonte ou DOI, ele já vai me dar o texto. Ó. Então, eu posso, de fato... Tá aqui o artigo, ó, foi publicado numa revista internacional, né? International Company Magazine Review. A integração da cultura maker no ensino de matemática, são vários autores aí, tá, mas tá aqui o texto. Tá certo? Então veja que ela não me deu informação assim aleatória. Né? Eu posso voltar, vai voltar lá para o resumo. Aqui que diz o resumo. A integração da cultura maker na educação matemática oferece um potencial significativo para aprimorar as práticas de ensino e o engajamento dos alunos no ensino fundamental. Estudos indicam que abordagens baseadas em maker podem melhorar a compreensão de conceitos matemáticos complexos por meio de atividades, práticas e uso de tecnologia. Aí, essa frase, né, está fundamentada nesses autores aqui, nesse artigo que eu acabei de abrir. A cultura maker contribui para a inovação, criatividade e aprendizagem colaborativa em laboratórios de educação matemática, enfatizando a experimentação e a reflexão sobre a transmissão tradicional do conhecimento. Aí tem outros autores aqui. Aplicações práticas, como a criação de animais articulados, usando materiais de baixo custo, demonstram a natureza interdisciplinar das atividades maker
e sua relevância para o ensino de geometria. Ele já está direcionando aqui para o ensino de geometria, né? Os primeiros passos. Aí traz um autor, Reis, 2024, Reis e outros. Enfim, está te dando uma proposta de resumo. Lógico que a gente não vai escrever tal qual, né? Mas a gente pega aqui essa ideia e já consegue contextualizar ali a nossa introdução, a gente já consegue aproveitar alguma coisa por resumo, tá? Mas vamos lá. Ele gera um relatório. Ele gerou um relatório com algumas informações, pesquisou alguns artigos. Essa é a versão gratuita, tá? A versão gratuita, ela pesquisa 50 artigos por vez, por cada temática dessa que você colocar, tá? Tem a versão Pro, que são, se não me engano, é $49, e aí ela pesquisa em 500, ela vai até 500 artigos, mas a versão Free, 50. Então, perceba aqui, ó, tem um artigo aqui de 2025, que não tem nenhuma citação ainda, né, recém-publicado, com o título As Contribuições da Cultura Make para o Laboratório de Educação Matemática. Aí faz um resumo do resumo. O que o resumo diz? O resumo do resumo desse artigo. Um criador de cultura pode potencializar a prática docente de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental por meio de laboratório de educação matemática que promove inovação e criatividade. Beleza, então já dá para eu ter uma ideia do que se trata esse texto, tá? Aqui eu posso acrescentar mais parte dessa coluna. Se eu clicar nesse botão, metodologia, intervenção, limitações, resultados, ele vai acrescentar aqui na tabela. Eu cliquei em limitações. Vamos ver qual foi a limitação encontrada aqui. Ele está carregando aqui, ó. Aqui não encontrou nenhuma limitação, está procurando. Ou seja, a IA está lendo aqui esses artigos, né, de maneira bem rápida, né? Ela está lendo os artigos, está procurando se tem limitações nos textos, se esses textos trazem alguma limitação. Se encontrar, está demorando um pouquinho, se encontrar limitação, você já pode ter uma ideia ali de onde vai partir o seu texto, né? Porque se existem lacunas na pesquisa, elas estão lá para que outros pesquisadores, ou os próprios pesquisadores possam continuar a pesquisa, né, e preencher aquela lacuna, mas dá oportunidade a outros pesquisadores intervir naquela lacuna, tá? Então, isso aqui já me dá um problema de pesquisa, né? Aí, a partir desse problema de pesquisa, você já faz o objetivo, tá? Se for artigo objetivo só, artigo não tem objetivo específico, né? Mas se for projeto de pesquisa, aí você já pensa no objetivo geral, no objetivo específico, e por aí vai. Ó, abri um aqui, ó, o segundo. Esse artigo, Integração da Cultura Maker no Ensino de Matemática. Ele encontrou aqui limitações. Falta de recursos adequados, necessidade de formação de professores com relação à cultura maker, né? Resistência de algumas instituições à adoção de novas metodologias de ensino, obstáculos estruturais educacionais e implementação eficaz. Então, você já pode utilizar essas ideias como base e começar a contextualizar a sua introdução, né? Você já faz um contexto, já encontra limitações, aí daí já faz a questão de pesquisa, depois já lança o objetivo. Para você que está sem ideia, é maravilhosa essa IA. Eu quero escrever sobre a cultura maker no ensino de matemática, mas não tenho noção, não tenho a menor ideia de como começar. Começa por aqui, né? Vamos pegar a sugestão aqui na Alice. É isso? Bom, e aí ela tem diversas outras funcionalidades. Eu vou deixar para vocês mexerem depois, tá? E vocês vão ver que tem muita coisa bacana, né? Essa aqui que a gente fez ontem na oficina. Sim, quando você faz login, entra na IA com um login, né, com a sua conta, ela vai, tipo, criando uma página sua, né? Então, assim, todas as pesquisas que eu estou fazendo vai ficando salvo aqui. De novo, aquela história. A IA está alimentando aquilo que eu estou pedindo, aquilo que ela está me fornecendo. Então, está ficando salvo. Tá? Então, veja, ó. Esse aqui é mais completo. Isso aqui é uma análise. Ele já traz desenho de estudo, contexto, foco na avaliação, descobertas, se o texto está integral ou não. Aí, ó, temáticas que você pode abordar a partir dessa, né? Aplicações práticas, nesse caso, ensino da matemática à cultura maker, desafios, soluções, e aí vai. Ele traz uma síntese dos resultados desses artigos que ele analisou aqui, tá? E traz as referências. Lembrando que
Sempre que você clica ou no asterisco ou no nome dos autores, ele direciona pro artigo original, tá? Para isso aqui. Adaptação de avaliação às necessidades individuais. Tem um asterisco. Se eu clicar, ó, ele abre um artigo aqui do lado. As contribuições, é esse artigo aqui. As contribuições das práticas avaliativas para o ensino de matemática no ensino fundamental. Certo? Então, assim, são IAs que fornecem fontes verificáveis. Por isso, elas são consideradas IAs acadêmicas e científicas, tá? Vamos para frente. Não vou falar sobre essa, nem essa. A Jenny, rapidinho sobre a Jenny. Jenny é uma assistente de escrita. Ó. Eu vi sentando o dedinho para baixo aí, viu? Na hora que eu mudei a tela. Mas depois a gente pode fazer uma parte 2, né? Para não tomar o nosso tempo. Estamos aqui desde 5h30 já. Cadê a Jenny? A Jenny tá aberta bem aqui, ó. Você bota a Jenny no Google também, vai abrir tranquilamente. A Jenny pede que você comece escrevendo alguma coisa, né? Start with a prompt, ou seja, comece com um prompt, escreva alguma coisa, né? Lá, vamos botar a mesma coisa, ver o que é que aparece. Ensino de matemática e cultura maker. Opa. Cultura maker. Bora, Jenny. Pode trabalhar. Hoje a Jenny está com preguiça. Opa, não é que eu vou sair, ela vai... Pronto, ela já escreveu alguma coisa para mim, ó. Escreveu assim, a cultura maker, intrinsecamente ligada à filosofia do faça você mesmo e à experimentação prática, emerge como paradigma pedagógico inovador com potencial de revolucionar o ensino da matemática. Aí ela pergunta, você aceita essa frase, essa oração, ou try again, vamos lá, vamos pesquisar de novo. Eu reescreva, né? Escreva novamente, contextualizando aqui. Se eu aceitar, se eu quiser, eu acho que essa frase tá legal, então eu vou aceitar ela. Então, eu aceito. Ela já ficou pretinha e já vai me dar outra frase. Agora ela já trouxe um autor aqui, ó. Moura e outros, 2020. Ao transpor os conceitos abstratos da matemática para o domínio tangível da criação e da resolução de problemas reais, a cultura maker oferece aos estudantes uma oportunidade ímpar de internalizar o conhecimento matemático de forma significativa e durável. Acho que era durável, né? Ficou incompleto. Só pra gente ver, eu não gostei dessa frase. Aí, try again. Aí escreveu outra coisa, buscou já outro autor, Andrade 2020. Aí escreveu o quê? Ao propiciar a transposição dos conceitos abstratos da matemática para o domínio tangível da criação e da resolução de problemas autênticos, a cultura maker oferece aos estudantes uma oportunidade ímpar de internalizar. Eu gostei dessa, eu vou aceitar, e assim vai escrevendo. Tá? E já vai criando aqui as referências. Se você clicar também nos nomes, né, dos autores, ó, percebe que ele já vai direcionar para o artigo, né? Tá ali, ó, abrindo uma nova janela, né? Então, eu posso ir lá no site onde está publicado o artigo, ler ele na íntegra, fazer meus fichamentos e tal. Então, aqui, a Jenny é uma IA de auxílio de escrita, tá? Se você está sem ideia de como escrever, vai para a Jenny, que a Jenny te ajuda. Certo? E além disso, ela lhe dá informações, né, de onde ela está trazendo aquelas ideias, aquela escrita. Ok? O Bing, eu acho bacana. Vocês conhecem, mas Bing é uma IA para criar imagens. Tá? Por exemplo, as imagens que tem nesta apresentação, tipo essa, né? Essa. Todas as imagens que tem aqui na apresentação, eu fiz usando o Bing, tá? Só para a gente ver. Ó. Aí você vai descrever o que você quer, né? Ó, descreva a imagem que você deseja criar. Também tem um banco, ó, tem minhas criações. A gente fica brincando aqui, né? Aí você tem que descrever o que é que você quer, né? Porque aqui cria um anime. Mas vamos lá, vamos pensar aqui. Crie Oh, meu Deus, me fugiu agora a palavra. Os matemáticos me ajudam aí, como é o nome do gráfico que tem imagens? Pictograma, lembrei.
crie um pictograma com cores em evidência. Vou colocar o azul e o laranja, que é as cores aqui do Sonho Possível, né? Em azul e laranja. Cria um pictograma com as cores em evidência azul e laranja. Com as expressões. Não, com a relação. Com a relação. Já que a gente está falando de cultura maker, né? Opa. Com a relação entre ensino, aprendizagem e tecnologia. Cadê? Tecnologia. Aí, com o pictograma, para que é que serve essa parte? Né? Onde é que ela entra aqui antes da gente conversar? Ela vai servir, de repente, nos nossos resultados, nos achados que a gente tem. Aí você quer colocar uma imagem bacana, né, que causa impacto e tal. Você cria essa imagem na IA e coloca ela no seu texto, tá? Para não ficar só aquela de setinha, né? Puxa seta para um lado, puxa seta para o outro, né? Cadê? Tecnologia com a informação de que isso aqui eu estou inventando, tá? De que para configurar uma imagem gráfica com resultados, né? Com a informação de que 80% dos pesquisadores da sequência PEDAT são do Nordeste e 20% são das demais regiões do país. Ah, René, essa informação é verídica? Não, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu tô criando aqui, brincando aqui com vocês, para vocês entenderem como é que funciona. Mas suponha que eu tivesse feito uma pesquisa, né, um trabalho, e tivesse encontrado essa evidência, que 80% dos pesquisadores da sequência PEDAT são do Nordeste, e os demais 20% é das outras regiões do país. Aí eu quero fazer um gráficozinho bonitinho, para não colocar só uma tabela, né, ou um gráfico. Aí vai lá, criar. Aí ela vai esperar, vai demorar um pouquinho aí e tal. Opa, foi até rápido. Pronto, criou 4 imagens aqui, que eu não gostei de nenhuma delas. Tá? Aí você vai lá e refaz. E assim você vai mexendo. Outra opção, agora eu vou ser a favor do GPT. Né? Vamos para o GPT, tá aqui. Ó. O GPT ele já faz essa parte de galeria bacana. Né? Por exemplo, eu fiz um semelhante para testar, para a gente apresentar, e veja que ficou aqui do lado. Ó, coloquei essa daqui, ó. Ó, 80% na região Nordeste, 20% nas demais regiões. Aí ele fez desenho um mapa do Brasil, colocando em evidência o Nordeste, 80%. Ó, fez uma relação entre ensino, tecnologia e aprendizagem e tal. Se eu clicar aqui na conversa, no balãozinho, ele ainda me explicou o que significa cada coisa dessa que ele botou na imagem. Ó. A internet já está um pouquinho ruim. Por exemplo, com relação às cores, fundo claro, neutro, para destacar os elementos, o azul para representar a tecnologia e o conhecimento, o laranja para representar a energia, criatividade, né? Aí os símbolos que ele colocou lá no desenho, né? O livro aberto e a lâmpada, né? No centro do pictograma, para representar ali a informação saindo, né? O livro azul, simbolizando a fusão com a tecnologia. Então, ele está explicando o que foi que a IA pensou para trazer essa imagem. As informações, ó, um texto mínimo, né, 80% do Nordeste, 20% de mais regiões, visual equilibrado, e perere, parará, e aí ele me trouxe essa imagem, né, como resultado. Não está aparecendo total, está oscilando aqui a internet, mas isso aqui fica na tela toda, tá? Tá só lá em cima. Era só para vocês perceberem como a gente pode utilizar também IAs, não só de escrita, mas gráficas, para deixar o nosso texto bonitinho, né? Causando impacto. Para não fazer só tabela e gráfico, né? Veja aqui um pictograma
É bacana, né? Certo, gente? E aí, vamos aqui nos encaminhando para os finalmente. Com relação ao chat GPT, qual é a consideração que a gente tem? O chat GPT ele não é considerado um IA acadêmica, tá? Então, ela é um IA não acadêmica, não científica. Por quê? Porque ela lhe fornece informações que não são verdades, tá? Ou seja, ela lhe fornece informações alucinógenas, né? Informações de alucinação. Se ela viajou total. Vamos só fazer um teste aqui. Eu vou dizer se é verdade ou não. Quem é Carlos René? Vamos saber meu nome completo agora. Martins Maciel. Deixa eu ver se ela vai. Deixa eu ver se o GPT sabe quem sou eu. Vamos ver, ó. Vou fornecer aqui algumas informações. Carlos René é um educador e pesquisador brasileiro com atuação destacada no ensino de matemática e formação de professores no estado do Ceará. E aqui tudo bem. Veja o GPT, ó, bem tímidozinho, não foi que ele buscou essa informação? O escavador. E o escavador já pega lá do Lattes, né? O que está no Lattes, o escavador pega. Então, assim, veja que já não é uma fonte primária, já não é uma fonte confiável, tá? Mas ela está fornecendo aqui, de modo bem tímido, de onde ela tirou essa informação. Formação acadêmica. É graduada em matemática pelo Instituto Federal do Ceará, possui especialização em matemática, atualmente é doutorando no ensino na UFC, pelo Renoem, foi oficialmente afastado de suas funções pela Secretaria do Estado em março de 2025, isso aqui já é mentira, eu estou afastado desde 2023, tá? Produção acadêmica e orientação. Sua produção acadêmica inclui trabalhos voltados ao ensino da matemática, com ênfase em práticas pedagógicas colaborativas e uso de tecnologias educacionais. Entre suas publicações recentes, destaca seu artigo Desvendando a Tapeçaria do Currículo, uma escrevência de ensino, currículo e prática pedagógica, publicada na revista Teias, isso é verdade. Além disso, tem orientado diversos trabalhos de conclusão de curso e projetos de especialização, abordando temas como inclusão de alunos com deficiência, uso de laboratório de matemática, integração de tecnologia, isso também é verdade. Contribuição e impacto. Carlos René é reconhecido por sua dedicação à formação docente, à melhoria da qualidade do ensino no Ceará. Sua atuação como orientador e pesquisador reflete um compromisso nas práticas pedagógicas inovadoras e inclusivas, contribuindo para o desenvolvimento da educação da sua região. Aí vamos lá. Ela me forneceu aqui 90%, talvez 95%, de informações que são verdades. Entretanto, tem uma informaçãozinha bem aqui, que quem não me conhece, se isso aqui fosse uma pesquisa e fosse para você colocar no seu texto como uma referência teórica, se você fosse escrever isso, você já ia estar indo contra os princípios éticos da pesquisa, né? Você estaria falando em verdades, tá? E aí tem implicações éticas e jurídicas, lembrem sempre disso, tá certo? Então, por isso, o GPT não é considerado um IA acadêmica, tá certo? Mostrei isso na prática bem ligeirinho, só para vocês entenderem. E aí, assim, sendo uma pessoa que não me conhece, ia considerar que tudo isso é verdade, né? Até porque veja que são expressões bonitas, né? Fiquei até assim, lisonjeado. O GPT sabe quem eu sou. Só não sabia desde quando eu estou afastado do doutorado, né? Isso que foi ano passado. Enfim, né? Vamos lá. Rapidinho com relação às políticas e condições de uso de IA em revistas científicas. Gente, algumas revistas já traz, como já tinha comentado desde o início, né, essa informação com relação ao uso da IA. Então, por exemplo, aqui a revista Comunicação e Educação, tem isso lá no escopo da pesquisa, no escopo da revista. Se você abrir lá o site da revista, revista.usp.br, né, como Eduque, você vai encontrar exatamente esse texto lá. Nenhuma ferramenta de IA deve ser utilizada na geração do texto. O uso de ferramentas para coleta de informações, produção de gráficos, análise, banco de dados ou outra função de apoio deve ser descrito no texto. Então, vamos lá. O que está dizendo? Nenhuma ferramenta de IA deve ser utilizada para gerar o texto. Por exemplo, eu não posso pegar o texto que a Jane me deu e colar no meu artigo, né? Porque eu estou fazendo um texto gerado pela IA. Mas eu posso utilizar, por exemplo, o referencial teórico que a Alice me forneceu para eu fazer, aliás, os artigos que a Alice me forneceu para fazer o meu referencial teórico. E lá na metodologia eu vou dizer,
foi utilizada a ferramenta de inteligência artificial, denominada Elicit, fala um pouquinho sobre ela, tal, para que ela me fornecesse artigos relevantes e atuais, que vocês observaram, né? Quem pôde observar, são artigos recentes. Então, assim, você descreve na metodologia, tá? Então, assim, essa revista, ela aceita que você use IA, mas você use IA como auxílio, não como escrita, tá certo? Aí vem uma observação, tá lá na revista também. Os autores são totalmente responsáveis pelo seu conteúdo, pelo conteúdo do texto. Então, não adianta você usar IA e querer passar despercebido, e lá na frente acontecer algum problema, e você dizer, mas isso não foi eu que escrevi, não. Isso aí eu coloquei na IA tal, e ela me forneceu, eu copiei e colei no artigo. A revista, nem as leis não vão querer saber disso, não. Você é responsável, legal, moral, ético, por todas as informações que tem no seu texto. De repente, se a IA lhe forneceu informação falsa, ou que fere algum princípio ético, moral, ou aos direitos humanos, você vai responder por isso, tá certo? Inclusive, a gente viu que a lei está tramitando, né? E eu acho que essa daí é capaz de ser aprovada, né? Essa de 2023, porque ela já está caminhando, frente das outras que ficaram para trás. E aí, gente, aqui eu encerro minha apresentação, tá? Aí tem o meu Instagram, nmartins.oficial. Desculpem por ter tomado esse tempo de vocês, tá? São 7h20. Nada, professor, realmente foi muito importante. E, diante da sua fala, o que me marcou mais foi no início, onde você colocou que todas essas ferramentas estão à nossa disposição, mas o mais importante é a utilização dela com ética, né? Então, essa sua frase ficou bem marcada diante de tudo que você apresentou. Essas IAs, ela realmente veio, a gente não pode ver ela também como, vamos dizer, um monstro. Ela realmente veio para ajudar, mas aí eu fico pensando, a gente precisa se preocupar, porque às vezes eu vejo o colega, eu vou lá. Então, se você utiliza o tempo todo essa IA, vai ter um momento que você não vai... Eu entendo, assim, a minha concepção é que a gente vai terminar atrofiando a nossa inteligência também. Então, ela está à nossa disposição, mas que a palavra é essa, que a gente a utilize realmente com ética, com responsabilidade, né? Para complementar o nosso conhecimento, a nossa pesquisa e a nossa ajuda. Então, assim, foi muito esclarecedora a sua fala, né? Realmente é cansativo, hoje eu tive um dia muito cansativo do trabalho, mas estou aqui, porque realmente eu tenho um sonho de fazer mestrado, e, assim, esses dias dessas aulas todas que eu venho assistindo, eu quero fazer um relato de experiência muito triste, que foi eu que fiz um mestrado privado, né? E quando a gente foi receber o nosso certificado, foi que a gente percebeu que era uma fraude. Então, assim, há dias que eu fico querendo dar esse relato de experiência ruim e não tinha tido, assim, ainda a coragem no grupo. Primeiro, eu agradeço imensamente ao doutor Daniel, ele sabe da situação, e me colocou nesse grupo, né? Então, eu tive problemas emocionais, psicológicos, porque eu não utilizei a IA como ferramenta para me fazer todo o meu trabalho, para os sábados de estudo, para a construção do meu projeto final. E, assim, estou falando isso hoje, eu já venho acompanhando todas essas aulas, e, assim, eu tinha vontade de colocar isso no grupo, e não tinha tido coragem. E aqui, escutando, nesse momento, tive a coragem de falar isso, né? Eu sou de Picuí, na Paraíba, então, vários professores aqui da nossa região, né? Uma fraude muito bem feita, com antiplágio, com assim, tudo que tinha, sabe? Os professores contratados, tudo doutores, que também não tiveram culpa, porque foram contratados só para aquelas aulas. E, assim, foi uma fraude tão bem feita, só que aí, quando veio o certificado, foi que a gente começou a questionar, né? Se era à distância, por que veio um certificado que não tinha à distância,
que não tinha sido, não tinha passado pelo Revalida. Então, assim, eu peço até desculpa o pessoal estar fazendo esse desabafo, mas de dizer da alegria, assim, de estar nesse grupo, né, aprendendo, né, consolidando, sofrendo também, sabe? Sofrendo muito, porque não é fácil, né? Então, quando você realmente constrói, você tem uma rotina de estudo, né, pensando que aquilo era verdade, e aí a gente colocou na justiça, a justiça é morosa, a gente vai para as audiências, o cara não aparece, e infelizmente é o Brasil, vai terminar ficando por isso mesmo. Eu peço desculpa aos meus colegas de estar colocando isso, certo? Mas, assim, é porque tudo tem um dia, né? E hoje eu senti a vontade de falar e dizer que a gente que é de instituição pública, por que a gente vai procurar uma privada? Que a gente trabalha na pública, a gente vive dela, então a gente tem que valorizar a instituição que a gente tem. E se a gente pensa e analisa, não tem instituição mais bonita do que a instituição pública, principalmente quando se fala de educação. Então, a educação pública, ela vai melhorar ainda mais, né? Quando a gente realmente tivermos gestores que tenham compromisso, né, com a equidade na